muito bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa Sorocaba em Pauta Podcast para você que vai nos acompanhar e vem nos acompanhando com os diversos temas que a gente explora por aqui, né? Então a gente já falou sobre cultura, sobre saúde, sobre mobilidade e a gente está explorando bastante em vários episódios a educação. Hoje nós vamos aliar o esporte à educação, um projeto que eu amo de paixão, né? Que é ele é longo, então eu vou até colar aqui da camiseta das nossas entrevistadas, que é Eu Pratico o Esporte Educacional Escolar, que é transformador. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre uma modalidade em especial, que é a dança. Para isso, recebemos duas convidadas especiais, né? Antes disso, peço que você se inscreva no nosso canal para acompanhar ainda mais dessas entrevistas que a gente traz para você. Muitos serviços que o município oferece, curiosidades e muita novidade que você nem faz ideia que a gente tem nesse ecossistema, nessa cidade chamada Sorocaba. E para falar sobre esse tema, né, nós estamos recebendo duas especialistas aqui, né? Então nós temos a Priscila Diogo, ela que é do apoio técnico-pedagógico, né, e especialista na modalidade de dança, e temos também a professora de educação física e a professora de dança, né, nesse projeto do Eu Pratico, que é a Viviane Martins Camolese. Bem-vindas, muito obrigado pela participação de vocês. Contem um pouquinho sobre vocês, vou começar pela Priscila. Quanto tempo de prefeitura, qual a sua função, como que você nos agracia com a sua contribuição para as nossas crianças e para a cidade como um todo. Primeiro, obrigado, Bruno, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre este projeto que é, como você falou, maravilhoso, que é o Eu Pratico. Bom, eu estou na rede desde 2009. E eu entrei na Faculdade de Educação Física por conta da dança. Então a dança realmente é a menina dos meus olhos. E o projeto Eu Pratico, além das outras modalidades esportivas, ela também tem as modalidades das práticas da cultura corporal do movimento, entre elas a dança, a ginástica, o circo. Então falar da dança hoje aqui é um presente, né? Perfeito. Viviane? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a dança, sobre esse grande projeto, né? Como vocês já falaram, maravilhoso, né? A dança faz parte da minha vida, né? Eu sou Viviane Martins Camolese, né? Fiz faculdade de Educação Física também por causa da dança. E entrei na prefeitura para meu concurso público em 2022. Estou na prefeitura há 3 anos com esse projeto. Eu cheguei junto com o projeto. Olha só, a gente chegaram juntos, né? Concomitantemente ali. 2 projetos, né? Que bacana. Foi chamado no concurso e começaram o projeto, né? Então, a dança ela faz parte da minha vida desde sempre. Perfeito. Então, ó, vocês já perceberam que a gente está com duas pessoas gabaritadíssimas para falar sobre dança. Antes de entrar nesse universo da dança, Pri, explica um pouquinho pra gente o projeto em si, né? A gente viu aí que ele começou em 2022. Isso. E aí, como que funciona, quem pode participar, a partir de que idade e se ele vai ser duradouro aí. Perfeito. O projeto ele nasceu para nós cumprirmos as leis brasileiras vigentes, né? Entre elas a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases, que fala sobre o direito do esporte educacional para todas as nossas crianças, né? E o projeto atendeu todas as modalidades, né? Nós trabalhamos com 14 modalidades já, entre eles a dança, né? Que é a partir do 3º ano, em todas as escolas de ensino fundamental. Fica o convite, mas é um projeto por adesão do professor, para escolher justamente a modalidade de maior expertise dele. E aí nós temos as professoras de dança que têm feito um excelente trabalho dentro do projeto. Perfeito. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse dia a dia da dança. Viviane, conta pra gente, né, como que é esse dia a dia, ou quais os benefícios que as crianças, os estudantes têm, né, com a dança diretamente, como que eles crescem como pessoa por meio dessa modalidade? Bom, eu trabalho bastante a dança da parte pedagógica, que eles aprendem culturalmente, né? Eu deixo bem livre para eles e ali eu trabalho com eles o social, né? Com as crianças, para eles aprenderem a se comunicar, a se conectar, né, com o mundo, né? Então, através disso, eles passam um tempo de diversão também,
para eles, eu quero que aquilo se torne divertido para eles, alegre, entendeu? E eles começam a se descobrir através dessas aulas. Perfeito. E tecnicamente, da educação física, quais os benefícios físicos, né, que a criança tem ali por meio da dança? O que ela ganha com isso? Saúde, né? Coordenação, habilidade, agilidade, criatividade, principalmente. Eles começam a criar, assim, é uma coisa surreal, assim. Eles têm umas ideias, assim, falam, meu Deus, eu tô conseguindo, né? A tirar alguma coisa deles, E a entendeu? gente imagina, a gente como um todo, assim, né, que as meninas participem mais da dança, mas os meninos, eles participam? Os meninos participam. No começo, eles têm uma rejeição ali, né? Ai, mas professora, ai, mas eu vou dançar, ai, mas eu vou dar a mão pra minha amiga, ai, mas eu vou ter que dar a mão pro meu amigo. Daí eu começo a fazer atividades lúdicas com eles, entendeu? Eu trabalho muito uma atividade de espelho, né? Que é o refletir, né, do outro. Então eles ficam de frente um para o outro e iam ficar fazendo um movimento e o outro, quando você vê, um já está carregando o outro e daí ele fala, meu Deus, como que eu vou aparecer assim no espelho, sabe? Então eles vão se soltando através das atividades que eu vou passando para eles, né? E eu faço também assim, né? Ah, você fez no final vai entendendo minutos de brincadeira. E aí daqui a pouco eles começam a achar assim, nossa, professora, eu não acredito que eu estou conseguindo fazer esse passo. Que bacana. E a princípio os meninos propondo questão do futebol e tal, acabam entrando no universo da dança, e isso melhora, inclusive, no desempenho de outras modalidades, daí? Sim, sim, a dança é uma melhora de todas as áreas, né? A habilidade, a agilidade, né? Até a própria concentração, né? Trabalha muito a concentração. Então acaba melhorando nas outras coisas, porque trabalha impulsão, né? Saltar, rolar, né? Eles adoram, rastejar. Então tudo isso acaba auxiliando para as outras atividades, né? Certo. E aí esse benefício, né, que a gente vê no dia a dia para as crianças, do ponto de vista ali dos professores, né? Como é que... porque agora eu pergunto para a Priscila enquanto uma gestora que recebe esse feedback dos profissionais. A gente abordou aqui com a Viviane os ganhos que os alunos têm, que os estudantes, né, acabam ganhando com a dança. E para você, como que é o retorno que os professores estão dando desde o início do projeto e sobretudo na modalidade de dança? Como eu comentei com você sobre a questão da expertise, né, esses professores já são professoras apaixonadas pela dança, pela modalidade. Então, eles acabam passando essa paixão para os alunos, né? Que a princípio, como a Vi falou, começam meio receosos, mas depois eles vão aprendendo para além da dança, né? Um dos princípios do esporte educacional é exatamente essa educação integral, né? Que eu aprendo além daquela modalidade esportiva, daquela prática da cultura corporal, eu aprendo mais do que a dança. Então a gente vê essa questão desse aprendizado, da questão social, do estar ajudando o colega mesmo, de estar fazendo junto. É como se fosse, a dança é como se fosse uma pessoa dançando, mas a gente está com um grupo coletivo, né? Então, assim, eles criam coisas novas, trazem coisas novas. E os professores em si, passando isso para as crianças, nós vemos a dança crescer, né? Porque ela começou a princípio com 2 escolas, hoje... No segundo ano nós já tivemos 4 escolas, hoje a gente já tem um grupo grande de professoras e especialistas em dança que trabalham com essa modalidade com um diferencial mesmo, porque são especialistas no assunto. Perfeito. Então o retorno está sendo ótimo, positivo. Para os professores, inclusive. Perfeito. A gente, quando está entrevistando aqui, pessoal, a gente vai sendo agraciado de saber que os nossos profissionais, eles trabalham com paixão. Então a gente recebe aqui pessoas da cultura, da saúde, da educação, e a gente vai vendo os serviços que são ofertados e a gente percebe a vontade de fazer acontecer, a vontade de transformar. E por falar em transformação, eu vou perguntar aqui para a Viviane, quais transformações você já viu na vida de estudantes especificamente, assim que você notou que de repente, nem queria fazer, fez e você pôde ver uma transformação por meio da dança na minha. Então, né, vou até contar o caso de um aluno, né, ele é do futebol, né? E quando começou a dança, ele chegou e falou para mim, eu não quero participar, não quero fazer dança. Daí eu falei para ele, não, vamos começar a participar da aula, né? Se você não quer dançar na festa da escola, se você não quer dançar no teatro, não tem problema, você vai assistir os seus amigos, né? Ele falou, tá bom.
E ele começou a fazer a aula, e aí veio a primeira coreografia, a primeira festa da escola, e todo mundo adorou. Ele foi assistir os amigos, né? E ele mesmo ficou encantado, né? Aí ele chegou para a próxima aula, ele chegou e falou assim na próxima aula: ai, professora, eu posso dançar na próxima coreografia? Eu falei, lógico. E ia ser uma festa da primavera, que eu falei que eles eram todos bem coloridos, né? E eu posso vir com uma camiseta laranja? Eu falei, lógico, da cor que você quiser. E ali ele começou a dançar, né? E depois eu tive um relato do pai, né? Que foi bem engraçado, assim. O pai falando, nossa, ele melhorou no futebol, ele tá com mais agilidade, ele tá com uma flexibilidade melhor. Daí ele olhou assim pra mim e falou, professora, eu acho que isso é devido à dança. Tá? E você acha? Que bacana. E essa questão, perdão, essa questão empática que você falou do grupo, que aí acaba transformando numa só, numa única, vamos dizer assim, né, uma única pessoa dançante, por meio de... Isso também traz benefícios também, inclusive em outros dia a dia do ensino regular que a criança tem, né? Sim, eles estão aprendendo a ajudar um ao outro, né? Porque eles falam, eles somos um só. Então, todos têm que se comportar, ter uma vida social melhor ali na escola, um tenta ajudar o outro e se comportar dentro da classe, né? Porque senão o professor segura um pouco eles para ir para a corporeidade e daí eles ficam desesperados, né? Eles chegam correndo lá na quadra. Mas tudo isso ajuda na vida social deles, né? Para eles saber lidar com o outro, né? Saber se comunicar com o outro, se expressar com o outro, né? É uma ajuda ali, quando você vê um ajudando o outro, você fala, nossa, que legal que eu estou conseguindo, né? E quando um pega o passo, né, da coreografia, o outro vai lá ajudar, eles ficam ali. Professora, você dá 10 minutos pra gente? Lógico, e fica ali, sabe? Então eles estão entendendo que um tem que estar junto com o outro, um depende do outro, né? Para eles formarem um grande grupo, né? Esse formar um grande grupo. E o né? friozinho na barriga, os bastidores de uma apresentação que eles vão fazer, como é que funciona? Como é que é isso para eles? Como é que é essa experiência de apresentação na escola, nos locais públicos que a gente acaba ofertando por meio, né, do projeto? Como é que é isso? Então, eles não dormem à noite. Soram Que legal. ela de toda. E eles ficam preocupados com a roupa, com o cabelo, com a maquiagem. Os meninos cortam o cabelo, arrumam o cabelo, passam um gel. É um evento, sabe? Ai, professora, minha roupa. Eles levam a roupa para a escola. Olha essa roupa, professora, tá boa? Vou ficar bonito? Eles perguntam, vou ficar bonito? E as meninas também, né? E a oportunidade de eles estarem indo para o teatro é gigantesca, essa oportunidade, né, gente? Eu falo que é surreal para eles. E o impacto que tem de já sair da escola já é um impacto, né? Porque falando que eu, lembrando de criança e adolescente, você já sair da escola e ia fazer algo diferente, você já não esquece. Porque, não que você não esqueça da rotina, né, em sala de aula, mas já sair, esse impacto de ir para o teatro, como é que funciona? Isso impacta também os pais? Como é que é isso? Sim, impacta na comunidade da escola, né? Porque assim, o ônibus chegando, o ônibus saindo com as crianças. Gente, as pessoas ficam tudo na rua, eles ficam dando tchau para as crianças. As crianças se sentem tão importantes. Celebridade, né? É o momento assim, delas. E os pais, né? Segundo lá, toda uma mãe, ao final do festival, né? Nós chegamos na escola, ela foi falar comigo e ela foi agradecer a oportunidade dela estar no teatro, que ela nunca tinha ido ao teatro. E que a apresentação na quadra da mesma dança é muito diferente da apresentação no teatro, né? Porque o teatro tem toda uma estrutura, né? Maravilhosa, né? Tem as coxias, os bailarinos ficam, né? Eles saem, que eles não sabem o que realmente vai acontecer, onde estão as crianças, de que lado as crianças vão entrar, né? Então, ela foi agradecer essa oportunidade dela ter conhecido o teatro, de ela poder ter levado a família dela para um teatro. Né? Isso é mágico, né? Proporciona uma questão de magia nas duas pessoas, esse impacto social que muitas vezes não está na realidade, né, da comunidade escolar. E aí um
uma instituição educacional, ensino público, poder proporcionar isso é encantador. E aí a gente acaba ficando cada vez mais maravilhado, acho que é essa palavra, de saber que a gente tem profissionais comprometidos com essa vontade, né, de fazer acontecer. E certamente, né, esse impacto que a criança tem agora com os benefícios com a modalidade de dança, né, com o projeto como um todo, né, isso vai transformar na vida toda a ponto dela multiplicar o conhecimento, os benefícios que ela tem e ser também um agente transformador. E aí eu vou pedir para você agora, aproveitando que eu estou falando com você, para se inscrever no nosso canal, se você está gostando. Tenho certeza que você está gostando do nosso bate-papo aqui sobre a importância, né, da modalidade de dança. Então se inscreve no canal, compartilha, mostra para mais pessoas verem o que a nossa rede municipal de ensino proporciona para os nossos estudantes. Pri, eu vou aproveitar um pouquinho para além da dança, o projeto ele tem um impacto no contraturno, no dia a dia das crianças, com alimentação. Conta um pouquinho mais detalhadamente sobre o projeto que engloba, inclusive, a modalidade de dança. O projeto, na realidade, além das aulas de educação física, como você falou, ele acontece depois. Ele acontece no contraturno. Então, isso aumenta o tempo de permanência das nossas crianças nas escolas. E também, isso contempla mais uma oferta de alimentação escolar, que para nós é muito importante. E todas as modalidades, né? Tem um fomento do projeto do esporte educacional no contraturno, traz esses grandes benefícios para as nossas crianças. Então, você vê que ele é contemplado, né? Com a alimentação, ele tem mais tempo de socialização ali. Esse aprofundamento, né, na modalidade, para ter esse ganho de conhecimento com todos os benefícios que a professora Vivente falou, que você tem já com a própria dança, né? E esse impacto social que a gente vê que ela tem, né? Na família, você consegue ver uma geração de transformação da criança a partir da dança, que os pais olham assim, né? A gente teve o exemplo do menino que foi para jogar futebol, acabou se encantando com a dança, melhorou na modalidade, mas assim, transformação social de quebras, inclusive de preconceitos. E pais assim que olham e falam, pô, isso aí não é pro meu filho, de repente eles passam a se encantar. A gente tem relatos? Sim, sim. Temos sim. Quando chega na casa, né, fala, eu vou fazer dança na escola, né? Não, você não pode, né? O aluno voltou, mas meu pai falou que eu não posso. Aí, ó, tá vendo? Você entendeu? Depois, no dia do festival, o próprio pai, emocionado, falou, nossa, eu não imaginava que era isso. Eu não imaginava que era esse tipo de dança, esse trabalho maravilhoso, as crianças todas felizes, né? Você vê, é um trabalho totalmente diferente do que eu imaginava. Ele falou. Então, agradeceu também, né? E pela oportunidade do filho estar ali, né? Ter surgido isso, porque às vezes a criança começa a dançar, o pai fala assim, ai, você não vai dançar, porque isso não tem jeito. Mas não tem isso, gente. A gente trabalha o movimento, tudo, né? Eles podem dançar tudo, eles podem fazer tudo, eles podem criar, né? Através do movimento deles, a gente pode criar milhões de coisas, né? Então, mas acho que na cabeça dos pais, né, fica, não vai conseguir, imagina. Então vamos viajar agora nesse universo da imaginação, né? Quais os ganhos que o estudante tem, né, com a dança, que ele exercita de criatividade e imaginação? Então, eu trabalho muito com eles a interpretação, né, a expressão e a criatividade, né? Então eu usei muito aquele filme Divertidamente. Legal. Que eles amam de paixão, né? Porque ali fala sobre a tristeza, a alegria, né? O tédio. Aí eles dançavam, mas eles não tinham aquela expressão, sabe? Assim, parecia que não vinha de dentro deles, sabe? Aí eu comecei a trabalhar, eu colocava a música da tristeza, entrava tudo chorando. Coloquei a música do tédio, ficavam todos deitados, sabe? Aí a alegria, eles sorriam, né? E eu ia colocando música, né? Que remetia ao contexto ali, né? E eles foram, sabe? Então, quando eles começavam, faziam um passo, colocavam uma música, eu falava, agora, vocês vão representar a alegria. Aí eles começaram, sabe? Eu falava, esse sentimento tem que vir de dentro de vocês. Aí eles falam, uma aluna falou assim,
Nossa, professora, eu tô sentindo o meu coração. Que legal. Gente Bacana. do céu. É quase que terapêutico, né? Você vê a quantidade de benefícios que tem, né? Você tem o benefício físico, né? Por mais cintura dura que a criança seja ali, ela vai acabar aprendendo a se soltar e tal. Você tem essa expressão de emoções, tá? Que às vezes é uma criança tímida, uma criança que nem sabe como pode expressar. É. E esse é um exercício que ela nem percebe que está exercitando e daí consegue, é realmente terapêutico. Essa exposição, né? A questão da timidez. né? Isso, e aí ela vai tendo esses diversos benefícios. Atualmente a gente tem o quê? Cerca de 170 crianças contempladas que estão participando nesse momento. Na escola Mincassar, sim, nós temos uma média de 170 crianças, né? É uma escola em tempo integral, mas nós temos lá no Hélio Rosa Baldi também a modalidade de dança, junto com a professora Maísa. Certo. Também temos no Milton Santos Olha que com a legal. professora Tamires. Também temos no Basílio com a professora Flávia. Então a dança está ocupando cada vez mais Centenas espaço de na vidias sendo transformadas aí. Desde 2022, nosso quarto ano aí com o projeto, né? E a Uhum. modalidade de dança só crescendo. Não, perfeito. Eu fico, assim, sempre contente de saber, de conhecer, de me aprofundar um pouco mais, porque a gente sabe que não vai ficar só, né, nesse ano, assim, né, no sentido do que ela vai aprender, né? Ela vai levar para a vida toda. Claro que o intuito não é transformar, né, ter um dançarino profissional, nem nada, é trazer esses outros benefícios, mas ainda corre-se o risco de alguém se apaixonar tanto por aquilo, porque você tá vendo, né? A questão dela não querer perder uma aula de matemática, uma aula de língua portuguesa, né? Pra fazer tudo certinho, se comportar pra ir lá, como que é? Corporeidade. Obriedade, pra não perder aquele momento ali. Então, pensa, ela já se apaixona por isso, já agarra e que certamente às vezes vai querer levar pra vida toda mesmo. E essa questão é muito importante, Bruno, porque todas as crianças, né, já é um direito, mas todas podem dançar. Né? Nós temos vários relatos, né, Vi, sobre a questão da inclusão, né, de pais, das crianças, do quanto elas cresceram, se beneficiaram por conta da dança. Perfeito, muito bem colocado. Essa questão da inclusão, como que a dança ajuda, né, para as nossas crianças com deficiência, como que isso impacta também? As crianças com deficiência elas já têm uma grande sensibilidade. Então, eles já têm uma musicalidade dentro deles. Sabe? Você coloca a música e eles já sentem mais aquilo, sabe? E eles trabalham da mesma maneira que as outras crianças. Mas eu começo de uma maneira mais simples e vou indo conforme o aprendizado deles. E eles já dançam junto com as outras crianças. Maravilha. Todas as crianças de inclusão que eu tenho, dançam junto com as outras crianças. Som não incomoda eles, porque eles têm muita sensibilidade, né? Às vezes eles não gostam do barulho, né? O autista, por exemplo. Mas não tem esse problema lá na escola. Eles adoram. Até as professoras da classe falam, gente, eu não entendo. Como que eles ficam com esse barulho aqui com você e eles não podem com barulho? Eu falei, gente, é mágica. É né? mágica, exato. A palavra mágica ela pode ser usada, né? Essa magia. E, inclusive, eu tenho um aluno, né? Ele fez uma parte da dança para ele. Entendeu? Ele vai se apresentar no teatro, mas ele que criou aquela parte para ele. E ele vai apresentar. Não, essa é a essência máxima de ser incluído e não só isso, ser protagonista. E essa autonomia a gente vê no dia a dia, as crianças dão aquela palpitada, sugerem passos, o que Sim, fazer, movimentos, como é que sim. funciona? Ele chega e fala, ai, professor, eu vi isso aqui, ó. E fazem um passo assim, sabe? Tipo uma ponte, alguma coisa, né? Uma reversão, deu. Nossa, que legal, nós vamos colocar na dança. Verdade, professora. Daí, a hora que eles estão indo embora, mãe, a professora vai colocar meu passo Que lá na legal. Dá a assinatura dela ali. É. Ficar de frente, de costas, questão de e movimento. aí também, assim, eles já estão tendo uma visão de coreografia. Nessa posição fica melhor que na outra, professora. Olha, veja o que você acha. Eles fazem. Nossa, ficou melhor mesmo. Então, e é isso que eu quero criar neles, entendeu? Exatamente isso. Que eles consigam criar, né? Com entendimento. Então, eles já estão entendendo. Nossa, não ficou legal essa posição. Vamos fazer de outra maneira? Nossa, mas e se eu entrar na música nesse momento, professora? Ó, tem um toque. Que legal. Então, é isso. Musicalidade, ritmo,
né? A agilidade deles, a habilidade. Então, trabalha tudo isso, né? E eu quero desenvolver tudo isso realmente nele. Sim. Então, eu deixo eles criarem. Um ganho completo, né, que a gente tem, né, é realmente mágico. Acho que essa palavra que a gente pode viver com a questão da dança. A gente tem duas especialistas aqui que, inclusive, né, entraram na profissão movidas pela dança. Então você imagina a paixão que elas aplicam, né, nessa questão. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para a Priscila, que assim, a gente tem um bate-papo antes aqui. Um dos nossos gestores falou sobre atingir algumas metas a respeito, né, que está dentro da legislação, dentro dessas normativas que a gente segue, que é uma, primeiro, que é essa questão de incluir, né, fazer o protagonismo e autonomia para as crianças, de conhecer espaços públicos diferentes e poder aproveitar mais essa questão cultural, educacional da cidade, né, e a questão mais equânime social, né? Trazer essa oportunidade, porque pô, uma aula de dança deve ser caríssimo, um judô, um futsal, uma escola, né? Então essa questão de maior igualdade social, a gente está atingindo tudo isso nesses 3 anos, né, de projeto? Sim, porque os professores, eles são especialistas, eles têm expertise na modalidade, né? Então, quando um professor que dá a modalidade de futsal, foi um atleta de futsal, é muito diferente, né? O professor que trabalhou com skate, as professoras da ginástica, tudo isso, você realmente traz aquilo que você, para além das aulas de educação física, consegue ampliar para essas crianças o conhecimento daquela modalidade. Então, a gente consegue atingir essas crianças e, assim, é uma oportunidade que a Prefeitura de Sorocaba, a Secretaria da Educação, trouxe para as nossas crianças, porque como é um direito, então as nossas crianças têm isso, sim, gratuitamente para elas, né, na nossa educação. Maravilhoso. Então você sabia de tudo isso? Sabia? E eu não sabia de tudo isso. Todos esses detalhes que a gente está podendo ter a oportunidade de aprender aqui, ó, né? Então, para você e que mais pessoas também saibam, se inscreve no canal, acompanha as nossas entrevistas aqui, para você saber tudo que Sorocaba oferece, né, enquanto serviço para você, cidadão, para as nossas crianças. Então, se inscreve e compartilha. E continua com a gente, que toda quinta-feira a gente tem um novo episódio do podcast para trazer cada vez mais informações para você. E aí, para a gente saber também, né, nesse cotidiano que tem da escola, esse projeto ele impacta nos outros professores? Como é que funciona? Eles olham e ficam encantados, querem participar também? Existe isso? Não? Como é que funciona? Sim, sim, lá na escola tem uma equipe maravilhosa. Inclusive tem duas professoras, né, participando das coreografias, né, na festa e no festival, né, nós vamos ter. Então, quando foi criado o tema do espetáculo, né, e aí eu falei, meu Deus, eu quero vir como os musicais também, que se tornaram filmes, né? E aí eu fiquei pensando, mas eu não posso fazer tudo, né? Tem como dançar as 3, 4, né? Uhum. E aí eu fiquei olhando uma professora, fiquei olhando outra, aí eu pensei assim, ai, sabe o que é? Eles vão dançar, e você não quer fazer uma participação? E eu falei, eu quero. Aí, ó, já impactou na professora Eu quero. também. Eu falei assim, e a felicidade das crianças em saber que a professora da sala de aula vai dançar junto com eles é imensa. Elas falaram assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia trazer tanta felicidade para essas crianças. Legal. Né? Eu falei, então, né? E eles aplaudem, eles acham lindo, eu fico encantada olhando para elas. E elas estão se realizando, Aí, né? tá vendo? Não impacta somente nos estudantes, né? Os professores também querem participar. Eu acho que você traz um puro suco de transversalidade, né? Com as participações, com os ganhos nas outras modalidades, disciplinas, nos ensinos regulares. E tudo que é bom dura pouco, pessoal. A gente está chegando aqui no nosso finalmente. E eu vou pedir para as meninas fazerem as considerações finais. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, né? Que é realmente muito prazeroso, muito mágico saber o quanto a dança traz esse benefício para as nossas crianças, para as comunidades escolares. E aí eu deixo com vocês aqui convites, agradecimentos, reconhecimentos. Quer mandar beijo para a mamãe, para a vovó, para a Didil, para as equipes escolares? Fiquem à vontade. Vou começar com o Ivani, então. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer por esse momento de estar falando sobre a dança, né? Que é uma paixão, é uma alegria, né? Traz milhões de benefícios, né? Para todos. E gostaria de
estar convidando a todos para o nosso grande festival, que será dia 11 de novembro, né? Vem aí com o tema cinema, né? Então, cada coreografia vai apresentar um filme Olha que legal. que será surpresa. Bacana. Daqui Né? um dia. Muito bom, muito bom. Legal. Pri? Na verdade, o nosso festival cresceu, né? Olha. Além de um dia, nós teremos 2 dias. Tem 2 dias. Saindo Aí por sim. conta do crescimento da Cara, dança. bacana. Então, 11 e 12 de 11 e novembro. 12. Então, ganhamos o 12 aí, ó, de upgrade, então. Porque uma das grandes oportunidades do projeto, Bruno, é justamente essa, né? É levar as nossas crianças, os nossos estudantes, os seus familiares para os espaços públicos da cidade, né? A gente considera que o Teatro Municipal é o templo da dança, né? Mas com as outras modalidades não foi diferente também, né? As nossas crianças puderam conhecer a arena, Bacana. com a modalidade de futsal, o ginásio de esportes com relação ao basquete, o circo, as nossas crianças foram protagonistas ali, se apresentarem no circo. Então, além deles assistirem uma apresentação de dança que já é mágica, eles são os protagonistas, eles estão ali para se apresentarem, são os artistas, os bailarinos, os dançarinos. Sensacional. Os pais vão para assistir. Protagonismo puro. Exatamente. Além de cumprirmos as leis brasileiras vigentes, como eu comentei, né, que a questão do esporte educacional é um direito das nossas crianças, de todas as nossas crianças, né? Então nós temos a questão da educação inclusiva, a questão da educação integral, aprender bem aquela modalidade. Então não são só ganhos. Maravilhoso. Mas eu queria agradecer a minha equipe, a equipe do projeto Eu Pratico Esporte Educacional Escolar, tanto as professoras de dança, a Via, a Maísa, a Tamires, a Flávia, e a equipe do projeto que está lá na Secretaria da Educação fazendo tudo isso acontecer. Eu tive a oportunidade de participar da criação do projeto, isso é um grande presente para mim, junto com o Gustavo, junto com o gestor de desenvolvimento educacional, Rafael Amadil, junto com a Thaís. Então, agradecer e que a dança chegue cada vez mais crianças aí no nosso município de Sorocaba. Perfeito, meninas. Muitíssimo obrigado. Parabéns, né? Obrigada. Por esse projeto, por essa atuação, por essa aplicação. E parabéns para você também que nos acompanhou aqui, ó, e soube de tudo isso de forma encantadora, que a gente pôde acompanhar, descobrir um pouco mais, saber as curiosidades. E para saber mais desse universo que a gente fala aqui, né, que é a cidade de Sorocaba, que é uma cidade que está crescendo cada vez mais, né, esse município. E para isso, né, compartilhe e multiplique esse conhecimento para cada vez mais pessoas. E continue sempre com a gente, sempre às 3 da tarde, nas quintas-feiras. Espero você lá. Tchau, tchau!